História 1. O cara no poste. Eu trampava de madrugada numa lojinha de conveniência 24 horas. Sabe, não era o emprego dos sonhos, mas pagava meu aluguel e me deixava fazer a faculdade de dia. Quase toda noite era a mesma lenga-lenga. Os mesmos gatos pingados de sempre, aquela geladeira de bebidas unindo, uns sertanejo das antigas no rádio e uma mariposa ou duas tentando invadir a festa pelo vidro. A loja ficava bem na saída da cidade, do lado de uma galeria que tava às moscas. Metade das lojas ali estava com placa de aluga-se. Então, depois que escurecia, minha lojinha parecia uma ilha de luz branca, cercada por aquele estacionamento escurão. Era fim de março. Ainda fazia um friozinho de noite que me fazia ficar de moletom por cima do uniforme. Lá pelas 11 da noite, o movimento caía. Os caminhoneiros já tinham parado para o café e a molecada da faculdade que vinha comprar besteira já tinha voltado para os dormitórios. Aí que o silêncio tomava conta. Aquele tipo de silêncio que qualquer barulhinho fica alto pra caramba. E você começa a notar a luz de segurança lá fora piscando ou o jeito que o relógio faz tic-tac meio desregulado. Essa noite era uma daquelas que o tempo parecia se arrastar. Eu já tinha limpado o balcão 2 vezes, arrumado o expositor de chiclete e estava na metade de organizar os cigarros quando notei um movimento pelo canto do olho. Através das janelonas da frente, eu vi o cara. Ele estava parado debaixo de um poste de luz lá no canto do estacionamento, bem onde o asfalto encontrava a parte escura da galeria. Ele não estava fumando, nem mexendo no celular. Só estava encostado no poste, com as mãos no bolso da jaqueta. De cara, achei que ele estava esperando alguém. Às vezes aparecia um Uber para deixar ou pegar alguém tarde da noite, apesar de ser meio longe da avenida principal. Continuei meu trampo, olhando de vez em quando, mas toda vez que eu olhava, ele estava no mesmo lugar, a cabeça meio virada na direção da loja. Passou 15 minutos, depois 30. Ele não se mexeu. Eu fiquei falando para mim mesmo que não era problema meu. Vai ver, ele estava esperando um amigo, vai ver, o carro quebrou. Mesmo assim, eu continuei checando, sem dar muito na vista, só umas olhadas rápidas quando eu passava perto da caixa registradora. Alguma coisa no jeito que ele ficava ali, paradão, me deixou cabreiro. Lá pela primor da manhã, entrou um casal para comprar refri. Enquanto eles escolhiam, eu espiei lá fora de novo. O homem ainda estava lá. O casal foi embora sem nem olhar na direção dele. E eu fiquei pensando se eu estava imaginando aquela sensação de que a atenção dele sempre voltava para a loja. Pelas 2 da manhã, ele tinha mudado um pouco de lugar. Não estava mais encostado, agora estava só parado, mais reto. Eu conseguia ver mais do rosto dele na luz, mas daquela distância era só uma mancha pálida, sem expressão. A loja estava vazia de novo. O estacionamento silencioso, tirando o zumbido baixo das luzes. Pensei em ligar para a polícia no 190, mas eu ia dizer tem um cara parado aqui. Isso não é crime. Lá pelas 3 vezes notei algo novo. Ele tinha chegado mais perto. Não muito, talvez uns 6 metros, mas o suficiente para eu ter certeza. O bizarro é que eu nunca vi ele andando. Num segundo ele estava debaixo do poste, no outro ele estava entre o poste e a lixeira. Eu disse para mim mesmo que devo ter perdido ele de vista enquanto contava o troco ou arrumava alguma coisa. Mesmo assim, meu peito estava apertado de um jeito que eu não conseguia relaxar. Um caminhão de entrega parou lá pelas 3h15 para deixar pão. Assinei a nota e o motorista entrou com aqueles carrinhos de metal. Quando olhei para fora de novo, o cara estava encostado no poste outra vez, como se nada tivesse mudado. O caminhão foi embora e o pátio ficou vazio, exceto por ele. Quando finalmente deu 4 horas da manhã, eu senti um alívio. Peguei minha mochila debaixo do balcão, fechei o caixa e fui lá para trás bater o ponto. Eu dizia para mim mesmo para não ser ridículo. Era só andar reto até o meu carro, entrar e ir para casa.
Mas no segundo que eu pisei para fora, o ar pareceu mais pesado, como se tudo tivesse parado. Eu olhei para o poste. Ele não estava lá. Olhei em volta no estacionamento, meu coração começando a disparar, e aí eu vi. Ele estava encostado no meu carro, sem olhar para mim, sem fazer nada. Só estava lá, cabeça meio baixa, uma mão espalmada no capô. Eu travei por meio segundo antes de gritar: "Opa, bom? Posso ajudar?" Eu não queria que soasse tão grosso, mas saiu assim. Ele não respondeu, nem se mexeu. Dei um passo para trás, na direção da porta da loja, minha mão achando as chaves no bolso. "Cara, você precisa sair de perto do meu carro." Devagar, devagar demais. Ele se ajeitou e desencostou do capô. Mas em vez de ir embora, ele parou a alguns metros, olhando por cima do meu ombro, para as janelas da loja. Alguma coisa naquele olhar me deu um arrepio. Consegui botar a chave na porta, entrei de costas e tranquei. Minhas mãos estavam tremendo agora. Peguei o telefone, mas antes que eu pudesse discar, vi movimento pelo vidro. Ele estava indo embora, não na direção da rua, mas pela fileira de lojas escuras. As sombras engoliram ele em segundos. Esperei lá dentro por quase meia hora antes de finalmente ir para o meu carro. O capô estava quente onde a mão dele tinha ficado. Dirigi para casa sem olhar no retrovisor. E na noite seguinte, estacionei bem debaixo da janela da frente. Eu nunca mais vi ele. Mas toda noite que eu trampava até tarde depois daquilo, eu dava uma olhada naquele poste. E às vezes, mesmo quando estava vazio, eu podia jurar que sentia alguém me observando, logo ali da beira do estacionamento. História 2. A gasolina para o amigo. Faz uns anos que eu trampo de madrugada nesse postinho 24 horas aqui na beira da estrada, lá para as bandas de Rio Verde, em Goiás. É um trampo de boa. E falando sério, depois de mais de 10 anos rodando de caminhão, a calmaria de um trampo parado me caía bem. O posto fica numa estradinha de serviço, perto da rodovia. Tem movimento o suficiente para manter as luzes acesas, mas a maioria das noites morre depois da meia-noite. Goiás, em outubro, parece ainda mais parado, como se até o vento fosse educado. O ar fica seco, daquele que você vê a respiração, mas ainda não é inverno de verdade. Numa noite limpa, dá para ouvir o zunido da rodovia como um rio distante, com o ronco de um motor a diesel quebrando a monotonia de vez em quando. Eu até que gostava. Arrumar prateleira, varrer o chão e deixar o relógio se arrastar até o sol nascer. Era uma daquelas noites lentas. Lá pela primeira da manhã, eu estava encostado no balcão tomando um café morno e vendo, sem prestar muita atenção, um bang-bang antigo na TVzinha do lado do caixa. Não tinha entrado uma alma viva fazia uns 45 minutos. Aí a porta abriu. Entrou um cara. Devia ter seus 40 e tantos anos, talvez. Alto, mas com uma postura curvada, como se quisesse parecer menor. Usava uma jaqueta de lona gasta, uma calça jeans que parecia dura de sujeira e um boné preto enfiado na cabeça. Lembro do jeito que ele olhou a loja toda antes de vir até o balcão. Os olhos dele não paravam em nada por muito tempo. "Opa", ele disse com a voz baixa. Você se importa de me ajudar a botar uma gasolina? Tem um carro de um chapa meu lá atrás. Não mexe com ele faz uns dias." Só isso já foi esquisito. Ninguém pede ajuda para botar gasolina e com certeza a gente não vai lá atrás fazer isso. Regra da empresa. Perguntei para ele por que o amigo dele simplesmente não parava o carro na bomba. Ele disse que o amigo não consegue andar muito bem, está com dificuldade de se mexer. O carro ficou sem gasolina com ele uns dias atrás. Isso levantou outra bandeira vermelha. Eu tinha ido lá fora mais cedo levar o lixo. Não tinha visto carro nenhum parado lá. E quando um carro fica parado por dias, não é algo que você deixa passar. Mesmo assim, eu não queria dizer não na cara dura. Então, eu disse a ele que ia dar uma olhada rápida. Saímos. O ar da noite tinha aquela friagem quieta, e eu notei na hora que os fundos do pátio estavam mais escuros que o normal.
Um dos holofotes tinha queimado. Segui ele pela lateral da loja, o chão de cascalho fazendo barulho a cada pisada. Assim que a gente dobrou a esquina, eu vi um sedã prata todo empoeirado, parado perto da beira do pátio, onde o cascalho encontrava o mato, sem placa. Os vidros meio embaçados por dentro. Parecia que não era tocado há dias. E foi aí que eu notei o vulto. No banco de trás, debaixo de um cobertor fino, tinha o que parecia ser uma pessoa deitada, perfeitamente imóvel. Eu diminuí o passo. "É seu amigo ali?" O homem olhou para o carro, mas não respondeu direto. Ele tá descansando. Não tá passando muito bem." Sei lá. O jeito que ele falou descansando me deu um arrepio. Eu já vi um monte de gente dormindo em carro. Parada de caminhoneiro tá cheia, mas aquilo era diferente. Dei um passo mais perto do carro. O cobertor estava puxado justo sobre a forma, quase como se tivessem embrulhado a pessoa. Não tinha movimento, nem som de respiração, nem uma mexidinha, só parado. O tom do cara mudou, ficou mais rápido. "Então, você tem um daqueles galão vermelho de gasolina? Posso pagar em dinheiro. Só preciso de 1 galão ou 2 para a gente poder sair daqui." Eu disse que a gente não tinha galão. Ele insistiu um pouco, disse que deixava a identidade, até a jaqueta. Eu podia sentir ele me olhando enquanto eu olhava para o carro. Então, do outro lado do pátio, eu ouvi uma coisa. Não do carro. Lá longe. Um farfalhar leve no mato, seguido do que pareceu uma tosse curta ou um gemido. A cabeça do cara virou rápido na direção do som e depois de volta para mim. A voz dele baixou ainda mais. "Não esquenta com isso, é só o vento." Não era o vento. Eu comecei a ligar os pontos na minha cabeça. Sem placa. Carro abandonado por dias. Alguém deitado no banco de trás, imóvel. Um homem aparecendo no meio da noite me pedindo para ajudar a botar gasolina. Naquilo, eu disse para ele que precisava voltar lá dentro para checar com meu gerente sobre as regras. O rosto dele ficou tenso por um segundo antes dele concordar com a cabeça. Andando de volta para frente, mantive meu passo normal, tentando não deixar óbvio que eu queria botar distância entre a gente. Assim que entrei, tranquei a porta atrás de mim e peguei o telefone. Liguei para o 190. Falei para eles exatamente o que eu tinha visto. Um homem suspeito, um carro abandonado sem placa e uma possível pessoa no banco de trás sem se mexer. Disseram que iam mandar uma viatura para checar. Enquanto eu estava no telefone, o homem passou andando pelas janelas em direção à frente da loja. Ele tentou a porta, viu que estava trancada, ficou parado ali um momento, olhando para dentro. Aí ele foi embora, pela lateral do prédio. Nos minutos seguintes eu não consegui vê-lo, fiquei de olho nos monitores de segurança. O ângulo da câmera dos fundos é horrível, mais sombra do que tudo, mas eu peguei uns vislumbres de movimento perto do carro. Uns 10 minutos depois, 2 viaturas pararam, luzes apagadas. Os policiais falaram comigo primeiro, depois foram lá para trás. Eu assisti de dentro, enquanto as lanternas deles varriam o cascalho e paravam no carro. Um deles abriu a porta de trás. O cobertor deslizou. De onde eu estava, não dava para ver muito detalhe, mas eu saquei na hora que a pessoa lá dentro não estava dormindo. A linguagem corporal do policial disse o resto. Ele se virou, falou algo no rádio e a cena toda mudou. Outra viatura apareceu, depois uma ambulância. Eles me mantiveram lá dentro enquanto trabalhavam. Mais tarde, um dos policiais veio pegar meu depoimento. Ele não me deu muitos detalhes, só disse que a pessoa no carro estava em estado muito ruim e já estava ali há um tempo. Quanto ao homem que entrou na loja, não o acharam. Eu terminei meu turno naquela noite, mas os barulhinhos da loja estavam mexendo com a minha cabeça. Eu ficava repassando o rosto dele, o quão calmo ele estava no começo e o quão rápido ele mudou quando comecei a fazer perguntas. Por semanas, eu me pegava olhando para o pátio dos fundos toda vez que saía. O carro já tinha sido levado na tarde seguinte, mas na minha cabeça ele ainda está lá, parado nas sombras com aquele vulto imóvel lá atrás.
E em algum lugar por aí, o cara que queria minha ajuda para botar gasolina naquilo ainda tá andando solto. História 3. O banheiro. Eu trampo de noite num postinho espremido entre a entrada da rodovia e uma daquelas galerias comerciais que nunca deram certo. As noites no posto geralmente eram o tipo de silêncio que eu gosto. Não sou uma pessoa do dia e odeio muvuca. Então, o Corujão é a minha praia. O salário não era lá essas coisas, mas eu podia ouvir minha música, tomar café e ver um bêbado aleatório entrar tropeçando atrás de salgadinho ou cigarro. Aquela noite de junho começou como qualquer outra, abafado, mas com uma brisa que não deixava o ar ficar quente demais. Eu tive um fluxo constante de clientes até 1h30 da manhã mais ou menos, a maioria gente voltando da balada. Quando estava dando quase 2h45, o pátio estava vazio e a estrada lá na frente estava morta. Minha hora de fechar não era bem fechar, já que as bombas ficavam travadas só no cartão até de manhã. Meu trampo principal depois disso era fechar o caixa, trancar as portas de dentro e garantir que tudo estava limpo. Parte dessa rotina era checar os banheiros lá no fundo antes de eu bater o ponto. A gente só tinha um banheiro, cabine única, unissex, enfiado lá no canto da loja, depois do estoque. Não era nada demais. Chão de vinil que estava sempre meio manchado, não importava o quanto você esfregasse. Uma única luz fluorescente piscando no teto e um ventiladorzinho no teto que zunia alto o suficiente para irritar. Peguei a chave do banheiro no gancho perto do caixa e fui lá para trás. Meu plano era dar uma olhada rápida, jogar um produto de limpeza e vazar. Quando cheguei na porta, vi que não estava trancada. Isso não era tão estranho. Às vezes os clientes esqueciam de trancar, mas o que me chamou a atenção é que a luz lá dentro estava apagada. Normalmente, se alguém esquecia de trancar, deixava a luz acesa. Empurrei a porta só um pouquinho, esperando um quarto vazio. Em vez disso, eu vi o contorno fraco de uma pessoa parada no canto, de frente para a parede. Levei um segundo para processar o que eu estava vendo. Sem movimento, sem som, só uma figura de altura mediana, braços ao lado do corpo. Minha primeira ideia foi que talvez fosse um bêbado que entrou ali e desmaiou em pé, se é que isso é possível. Ei! Eu disse, tentando não ser muito alto. A gente fechou. Você tá bem? Nenhuma resposta. Levei a mão para o interruptor logo na entrada da porta. Mas antes que eu pudesse acender, uma voz, baixa, quase um sussurro, disse, não. Eu congelei com a mão na parede. Não foi o tipo de não que você fala brincando ou com vergonha. Foi seco, sério. Algo no meu cérebro começou a me dizer que aquilo não era só um bêbado. Olha, cara, eu disse dando um passinho para trás. Você não pode ficar aqui. A gente está fechando. Nada. A pessoa não se virou, não mudou o peso do corpo, não fez barulho nenhum. Quanto mais o silêncio se arrastava, mais eu notava uns detalhes. O jeito que a pessoa estava parada, rígida demais, como se estivesse se apoiando contra alguma coisa. Como a cabeça estava levemente inclinada para baixo. Não de um jeito sonolento, mas como se estivesse encarando alguma coisa na parede bem na frente dela. Recuei para dentro do estoque, fechei a porta até a metade e peguei meu celular. A gente não tinha segurança no prédio, só eu. Então, ligar para os tiras parecia a única coisa lógica a fazer. Expliquei a situação para o atendente. Cara no banheiro não responde agindo estranho. Eles me disseram que um policial chegaria em alguns minutos. Enquanto eu esperava, fiquei no estoque, mantendo a porta do banheiro na minha linha de visão. Não ouvi passos, nem descarga, nem pia. Ligada. Só aquele zumbido baixo constante do ventilador do teto. Uns 2 minutos depois, a porta do banheiro rangeu ao abrir. O cara saiu devagar, ainda de costas para mim, e andou pelo corredor em direção à frente da loja. Eu dei uma olhada rápida nele sob a luz fraca do estoque. Um moletom com capuz cobrindo a cabeça, jeans escuro e botina de trabalho. O jeito dele andar tinha uma calma bizarra, como se ele soubesse que ninguém ousaria entrar no caminho dele.
Eu fiquei parado, deixando ele passar, direto pelo caixa sem dizer uma palavra. Ele não olhou para mim, não olhou em volta, só continuou andando até empurrar a porta da frente e sumir lá fora na escuridão. O mais estranho, eu não tinha ouvido a porta da frente abrir quando voltei para checar o banheiro mais cedo. Ele devia estar lá dentro o tempo todo. Quando os policiais chegaram, talvez uns 3 minutos depois, o cara já tinha vazado. Dei a descrição para o policial, mas não pude ajudar muito. Moletom, jeans, botina, nenhuma visão clara do rosto. O policial checou o banheiro e não achou nada em comum. Sem pichação, sem sinal de droga, sem cheiro de álcool. Nada. Quando perguntei se eu devia me preocupar, ele só deu de ombros e disse: podia ser alguém procurando um lugar para capotar um pouco. Mesmo assim, mantenha a porta trancada de agora em diante. Foi exatamente o que eu fiz depois daquela noite. Mas a coisa que ficou martelando na minha cabeça não foi ele estar lá. Foi o que eu notei na manhã seguinte, quando o pessoal do turno do dia chegou. Eu tinha entrado lá atrás para pegar uma coisa. E na parede do banheiro, bem onde o cara estava virado, tinha arranhões novos na tinta. Não eram marcas aleatórias. Eram linhas retas, verticais, umas 12 delas, todas do mesmo comprimento, como se alguém tivesse passado as unhas ou uma ferramenta na parede várias e várias vezes. O cara nunca mais voltou. E eu ainda não sei por que ele me disse para não acender a luz. História 4. A mulher na rodovia. Eu tenho 24 anos, moro perto, de Bauru, interior de SP, e peguei esse trampo para ganhar uma grana extra enquanto decidia o que fazer da vida. O salário não era grande coisa, mas o horário batia, e a maioria das noites era entediante o suficiente para parecer quase seguro. Esse lugar fica numa parte quieta da rodovia, do tipo que os carros vêm em ondas. 20 minutos de nada. Aí 3 veículos de uma vez. A gente tem 2 bombas, uma lojinha minúscula e um daqueles letreiros neon que ficam zunindo e parece mais velho que eu. Lá dentro tem um balcão, umas prateleiras de salgadinho e uma geladeira de refri que zune tão alto que quase abafa o silêncio. A maioria das noites é sem evento. Um caminhoneiro aleatório pega café ou uns locais vêm comprar cerveja. Mas numa quinta-feira de junho, eu tive um encontro que não consigo parar de pensar. Era quase meia-noite quando eu a vi subindo pelo acostamento escuro da rodovia. No começo, pensei que o carro dela tinha quebrado. Ela devia ter uns 30 e poucos, talvez 40 e poucos, usando jeans e um moletom desbotado. O capuz estava levantado, fazendo sombra no rosto, mas eu ainda pude ver os olhos dela brilhando na luz fluorescente quando ela entrou. "Oi", ela disse baixinho. "Você se importa se eu esperar aqui dentro um pouquinho?" A voz dela era calma, mas tinha uma correnteza de algo tenso. Meu primeiro instinto foi dizer sim. Afinal, não é como se eu tivesse muita companhia. Mas o pedido pareceu estranho. As pessoas geralmente entram para comprar algo. Aí, ficam por ali se precisam. Elas não começam com "deixa eu esperar aqui dentro". Tá tudo bem?" Eu perguntei. Ela hesitou, aí disse: "Sim, é só que aqui é mais seguro." Mais seguro. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu disse a ela que, pela regra, a gente não podia deixar gente ficar à toa a menos que fossem clientes, mas que ela podia pegar algo para beber e ficar o quanto quisesse. Ela concordou devagar com a cabeça, foi até a geladeira e pegou uma garrafa de água. Passei no caixa e ela pagou em dinheiro. O tempo todo ela ficava olhando para as janelas de vidro da frente, não de um jeito casual, mas como se estivesse checando se algo ainda estava lá fora. Quando perguntei se ela tinha um carro por perto, ela balançou a cabeça. "Tô andando faz um tempo." Foi tudo o que ela disse. Depois disso, ela sentou no balcãozinho que a gente tem para o café e ficou quieta. De vez em quando, eu ouvia ela sussurrar algo, mas nunca entendia o que era. Eu queria perguntar mais, mas algo, na postura dela, tensa, quase encolhida, me disse para não forçar.
Uns 20 minutos depois, um sedã escuro diminuiu a velocidade ao passar pelo posto. Não é incomum carros passarem devagar à noite, mas esse não continuou. Ele entrou no pátio e ficou parado, com o motor ligado debaixo do poste de luz lá longe. Eu podia ver a silhueta do motorista, mas os vidros eram escuros demais para ver detalhes. A cabeça da mulher virou bruscamente para a janela e eu juro que o corpo dela enrijeceu. "É ele!" Ela sussurrou. Eu travei. "Quem?" Ela não respondeu. Só pegou a garrafa de água dela e foi mais pro fundo da loja, longe do vidro. O sedã não se mexeu por 1 minuto inteiro. Então, sem nunca chegar perto das bombas ou da loja, ele saiu do pátio e desapareceu de volta na rodovia. Quando me virei para perguntar a ela o que foi aquilo, ela já estava de pé. "Obrigada por me deixar ficar", ela disse rápido e saiu pela porta antes que eu pudesse pará-la. Eu saí na porta, vendo ela ir na direção oposta do carro. Ela não olhou para trás. Em alguns segundos, ela foi engolida pela escuridão além das luzes da rua. O resto da noite pareceu estranho. Cada par de faróis que aparecia na distância fazia meu estômago dar um nó. Eu fiquei esperando aquele sedã voltar, mas ele nunca voltou. Pelo menos não enquanto eu estava lá. Na noite seguinte, eu não conseguia parar de pensar nela. Quem era ele? Por que ela não quis esperar até de manhã? Eu até chequei o noticiário local para ver se tinha algo sobre uma mulher desaparecida, mas nada. 2 noites depois, ela voltou. Mesmo moletom, mesma caminhada lenta vindo da rodovia. Mas dessa vez, ela parecia ainda mais no limite. "Por favor", ela disse assim que entrou. "Posso só ficar aqui um pouco?" Eu não hesitei dessa vez. Disse que ela podia ficar o quanto precisasse. A gente mal se falou na primeira meia hora. Ela sentou no mesmo lugar perto do balcão do café, as mãos fechadas com força ao redor de um copo que ela nem tinha tomado um gole. Aí ela quebrou o silêncio. "Ele me seguiu até aqui da última vez." Minha pele arrepiou. "O cara do sedã." Ela concordou, os olhos vidrados na janela da frente. "Ele tá me seguindo há semanas, não toda noite. Só o suficiente para me lembrar." Eu queria perguntar por que ela não ia na polícia, mas ela respondeu antes que eu pudesse. "Já tentei. Eles não podem fazer nada até ele realmente fazer alguma coisa." E aí, ela parou de falar. Lá pela 1h30 da manhã, um par de faróis apareceu na distância. Ela ficou tensa imediatamente. Conforme o carro chegava perto, eu o reconheci, o mesmo sedã escuro. Ele entrou no pátio de novo, parando exatamente no mesmo lugar de antes. Dessa vez, eu podia sentir meu próprio pulso nos meus ouvidos. Estiquei a mão para debaixo do balcão, pegando o taco de beisebol que a gente guarda lá só por via das dúvidas. A porta do motorista abriu. Um homem saiu, alto, usando um boné enfiado na cabeça, cobrindo o rosto. Ele não veio para as bombas. Ele não veio para a loja. Ele só ficou parado lá, olhando para a gente através do vidro. "Chama a polícia", ela sussurrou. Peguei o telefone, discando 190, enquanto mantinha meus olhos nele. No momento em que comecei a falar com o atendente, ele se virou, entrou no carro e foi embora, sem dizer uma palavra. A polícia apareceu 15 minutos depois. A essa altura, ele já estava longe. Eles pegaram nossos depoimentos, mas admitiram que não havia muito o que fazer sem uma placa ou evidência de uma ameaça direta. Era só comportamento suspeito. Ela foi com os policiais naquela noite, mas eu podia ver que ela não se sentia nem um pouco mais segura. Essa foi a última vez que a vi pessoalmente. Uma semana depois, encontrei algo colado na porta de vidro quando cheguei para o meu turno. Era um bilhete escrito com uma caligrafia apressada e torta. "Obrigada por não me mandar embora. Ele sabe onde eu durmo agora." Sem nome, sem endereço. Fiquei parado ali por um bom tempo, olhando aquelas palavras. O bilhete parecia mais pesado do que papel deveria ser. No mês seguinte, eu ficava arrepiado toda vez que alguém passava de carro devagar demais pelo posto.
Às vezes, eu pegava meu próprio reflexo no vidro e esperava ver outra pessoa parada atrás de mim. Eu ainda trampo lá, mas minha rotina mudou. Eu mantenho as portas trancadas depois da meia-noite, mesmo que, tecnicamente, eu não devesse. E quando vejo faróis parados por muito tempo no pátio, eu mantenho uma mão perto do telefone. Porque é o seguinte, ela entrou na minha vida 2 vezes, e nas 2 vezes ela foi embora do mesmo jeito que veio, para a escuridão. E quem quer que ele fosse, eu tenho um mau pressentimento de que ela ainda está olhando por cima do ombro. História 5. A senha da mãe. Terça à noite era a minha preferida porque tinha um ritmo que eu confiava. Lá pelas 11, os clientes de sempre já tinham ido. O seu Pérez com seus cigarros mentolados, a enfermeira com seu suco de uva, o cara que sempre queria falar de futebol. Depois disso, era só eu. Uma playlist baixinha e o ruído branco da geladeira atrás de mim. Meu Corsa azul estava estacionado debaixo da luz mais forte, visível do balcão. Aquela luz jogava sombras limpas e previsíveis no concreto. Tava friozinho para São Paulo. Eu estava de moletom debaixo do uniforme e já tinha trancado a porta e pendurado a chave do banheiro no gancho. Tudo quieto. Aí ficou quieto demais. A geladeira desligou o motor. O ventilador do corredor parou. De repente, o silêncio pareceu tenso. Eu olhei para cima. Lá fora, encostado no capô do meu Corsa, tinha um homem. Sem celular, sem cigarro, só encostado. A cabeça virada o suficiente para parecer que ele estava vigiando algo ou alguém. Chequei a câmera lateral. Ele não estava olhando para mim. Ele estava vigiando a rua. Uns 30 e poucos anos, boné limpo, jaqueta cinza de zíper, jeans empoeirado. Os sapatos dele pareciam mais novos que o resto. Ele estava parado como se o carro fosse dele. As pessoas não se encostam no carro dos outros. Mantive minhas chaves no bolso do moletom, meus dedos se fechando ao redor delas. As bombas estavam vazias, a rua estava morta, a loja de pneu estava fechada. Pensei em ligar para o meu gerente, mas ele ia mandar eu ligar para a polícia, e eles provavelmente diriam que o cara só estava parado. Então, decidi resolver eu mesma, destravei a porta e saí. Opa, eu disse seca, esse é o meu carro. Ele se virou, sorriu como se eu tivesse dito algo engraçado. Sua mãe que me mandou. Eu ri uma vez. Não, não mandou. Ela me ligou. Disse que você sai à meia-noite. Eu apontei com a cabeça para a loja. Minha mãe mora em outro estado. Ela com certeza está dormindo. Ela está preocupada de você andar sozinha. Disse que você estaciona debaixo da luz forte. Isso era fácil de adivinhar. Ele não levantou a voz, mas o jeito que ele disse isso me atingiu forte, como se fosse uma prova. Ele agiu como se estivesse só ajeitando a postura, casualmente bloqueando a porta do motorista. Qual o nome dela? Eu perguntei. Ele gesticulou vagamente. Ela conhece seu gerente. Disse que você ia ficar nervosa. Eu não tô, menti, olhando em volta. Qual o nome dela? Ele não respondeu. Só olhou para o balcão como se esperasse que o gerente não aparecesse. Eu tenho coisa para fazer, ele disse ainda sorrindo. Não vou esperar a noite toda. Então vai, respondi. Você está encostado no meu carro. Ele desencostou como se eu tivesse falhado em algum teste. Deu uns passos na minha direção, devagar, só fechando a distância. Eu recuei para o batente da porta segurando-a com o pé. Liga para sua mãe, ele disse levantando o celular. A tela mostrava mãe, mas qualquer um pode salvar um contato com esse nome. Ele não ligou, só esperou eu acreditar. Eu entrei de costas e bati a tranca. Aquele som, o ferro entrando na madeira, pareceu poderoso. Ele parou na janela, aí andou devagar para o lado do passageiro. Eu apertei o alarme na chave e as travas fizeram um clique. Ele observou minhas luzes de seta piscarem. Acho que ele queria que eu o visse vendo. Peguei o telefone e liguei para o 190. Tem um homem encostado no meu carro dizendo que minha mãe o mandou. Ele está bloqueando a porta do motorista. Ele está tentando entrar na loja? Não, ele está tentando fazer eu sair.
Temos uma viatura perto, ela disse. Fique aí dentro. Um sedã parou na bomba 3. Uma garota da minha idade. Ela me viu ele. Eu dei um aceno pequeno. Por favor, espera. Ela ficou no carro observando. Uma testemunha. Ele fingiu que não notou. Deu a volta no meu carro, espiou pelas janelas, bateu no vidro. Aí olhou para mim e mexeu a boca falando sem som. Podia ser, tá pronta? Não importa. Eu li desse jeito. Mandei mensagem pro meu gerente. Cara no meu carro dizendo que minha mãe mandou. Chamei a polícia. Ele respondeu, boa. O cara voltou para frente do meu carro de novo, colocando o quadril bem onde eu teria que me espremer se tentasse correr pro lado do passageiro. Ele tinha mapeado tudo. A garota na bomba 3 abriu uma fresta da janela. Cê tá bem? A polícia tá vindo, eu disse gesticulando. Ela concordou. O carro dela ficou ligado, faróis apontados bem pro meu para-choque. Ele não gostou dela olhando. Ele se moveu devagar até o corpo dele bloquear a linha de visão dela para minha porta. Aí descansou a mão no teto do meu carro, como se pertencesse a ele. Sério, ele disse. Sua mãe me pediu para te buscar. Não complica as coisas. Qual o nome dela? Perguntei de novo. Nada. Ele olhou para o letreiro da loja como se pudesse ajudar. A outra mão dele deslizou para o bolso. Um carro de aplicativo passou, diminuiu, aí seguiu. Ele observou. Eu não me mexi. Aí o telefone da loja tocou. Eu atendi ainda olhando para ele. Posto, uma voz baixa. Tá pronta? E desligou. Número bloqueado. Eu botei o telefone no gancho. Não sei se foi ele ou outra pessoa. De qualquer forma, combinou perfeitamente. Uma viatura entrou no pátio. Luzes apagadas. O policial saiu. Eu o reconheci. Ele compra café aqui. Ele não gritou, só andou na nossa direção como se estivesse escolhendo salgadinho. O homem levantou a mão levemente. Calmo, amigável. O policial disse algo. O homem gesticulou para o meu carro falando com as mãos. O policial não olhou para onde ele apontou, só observou as mãos dele e depois olhou para mim. Eu fiz um único aceno de sim com a cabeça. Eles falaram baixo. Eu ouvi palavras como carona, mãe, mal entendido. O policial continuou firme. Invasão de propriedade. Sai daqui. Ele riu. Deu de ombros como se ele fosse o razoável. Outra viatura parou. O primeiro policial veio até a porta. Eu o deixei entrar. Cê tá bem? Tô. Dei a versão resumida. Ele concordou. Vamos registrar a invasão. Se ele voltar, liga pra gente. Lá fora, o segundo policial pegou o nome do cara. Ele deu alguma história. Eles o escoltaram até a saída do pátio. Ele não olhou para trás. A garota da bomba 3 entrou para pagar. O dinheiro dela estava amassado na mão. Quer que eu fique aqui até você entrar no carro? Ela perguntou. Quero, eu disse. 2 minutos. Fechamos tudo. Ela ficou de vigia. O policial me acompanhou até o carro e esperou eu destravar. Sentei no banco do motorista com o ar-condicionado no máximo, só respirando. Aí dirigi para casa. Peguei um caminho diferente. Ruas mais claras, varandas com luzes acesas, lugares onde gritar poderia te ajudar. Quando entrei, mandei mensagem para minha mãe. A gente precisava de uma senha, uma palavra besta, algo que só a gente soubesse. E se alguém um dia dissesse que estava com ela, teria que dizer aquela palavra. E se não dissesse, eu nunca abriria a porta.